Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para conversarmos sobre um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna. O capítulo é o 48, né? Dinheiro e Atitude. Mas antes de iniciarmos, né, o nosso bate-papo, vamos fazer uma leitura e depois em seguida uma prece. A leitura que eu escolhi foi do livro Atravessando a Rua, de Richard Simonetti. E é a lição 19, a multa maior. O recinto do tribunal estava lotado, não tanto pela importância dos crimes que seriam julgados, mas pela presença do prefeito de Nova York, LaGuardia, que costumava, nessas ocasiões, sentenciar casos policiais simples, com decisões que ficavam famosas pelo seu conteúdo de sabedoria e originalidade. Um dos acusados fora pilhado em flagrante roubando pão em movimentada padaria. O homem inspirava compaixão. Muito magro, barba por fazer, roupas em desalinho, era a própria imagem da miséria. LaGuardia submeteu-o solene ao interrogatório, consultou as testemunhas e, após rápida apreciação, considerou-o culpado, aplicando-lhe a multa de $50. A alternativa seria a prisão. Em seguida, dirigindo-se à pequena multidão que acompanhava atenta o julgamento, disse peremptório: quanto aos presentes, estão todos condenados a pagar $50 cada um, importância que servirá para liquidar o débito do réu, restituindo-lhe a liberdade. E ante a estupefação geral, acentuou: estão multados por viverem numa cidade onde um homem é obrigado a roubar pão para matar a fome. Todos nós, habitantes de qualquer cidade do mundo, estamos sujeitos a uma multa muito mais severa e a uma sanção muito mais grave: a frustração dos anseios de felicidade, os desajustes intermináveis, as crises de angústia. Por vivermos num planeta onde as palavras fraternidade, bondade, solidariedade são enunciadas como virtudes raras, quando são apenas elementares deveres, indispensáveis à preservação do equilíbrio em qualquer comunidade. Dizem os espíritos superiores que a felicidade do céu é socorrer a infelicidade da terra. Diríamos que somente na medida em que estivermos dispostos a socorrer a infelicidade da terra é que estaremos a caminho da felicidade do céu. Não há alternativa. Podemos nos isolar da multidão aflita e sofredora, mas jamais estaremos bem, porquanto a infelicidade é o clima crônico dos que se fecham em si mesmos. Mãos servindo são antenas que estendemos para a sintonia com as fontes da vida e a captação das bênçãos de Deus. Então vamos à nossa prece. Amigos espirituais, obrigado por esta oportunidade. Que aquilo que já conquistamos possa servir de base para distribuirmos, dividirmos com aqueles que precisam. E assim tornarmos o mundo cada vez melhor, através da nossa mudança, das nossas conquistas e daquilo que a gente puder distribuir. Obrigado e que assim seja. Muito bem. Então, a lição que eu escolhi, se relaciona com o nosso tema, dinheiro e atitude. Ele se baseia, o nosso amigo Emmanuel, ele se baseia na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, que é o capítulo 6, versículo 10. Mas antes da gente entrar no item específico, vamos entender por que Paulo escreveu essa carta para o Timóteo. Até porque ele havia escrito
3 anos antes uma carta à igreja de Éfeso. E 3 anos depois desta carta que nós vamos comentar, ele escreveu outra carta para Timóteo. Então, era um local, uma igreja, em que Paulo se preocupava muito com ela, né? Então, vamos lembrar. Timóteo, ele tinha uma mãe judia e o pai era grego, né? E ele vivia na cidade de Éfeso, né? Essa cidade, no seu apogeu, ela perdia apenas para Roma em importância. Ela chegou a ter 400 mil habitantes em 129 a.C. Seus moradores eram, na maioria, pessoas de posse, mercadores, né, intelectuais, né, pessoas de grandes posses, possuindo a terceira biblioteca mais importante do mundo antigo. Veja bem, né? Então, conhecimento lá era em profusão, né? E apesar do Timóteo ter acompanhado Paulo na sua segunda peregrinação pelo mundo pagão, né, e ter dado testemunho de sua fé, de sua abnegação, de sua bondade, né, durante toda a jornada, e ter sido obrigado a ser circuncidado naquele famoso encontro de Pedro e Paulo e mais uma série de outros elementos de destaque, né, na comunidade judia de Jerusalém, né, onde eles discutiram os novos rumos, né, desse novo ensinamento que foi trazido por Jesus. Ele, para poder participar da reunião e trazer seu testemunho, ele foi obrigado a ser circuncidado, né? Então essas cartas tiveram o intuito de ajudar Timóteo, que era caro ao coração de Paulo, né, e que era jovem, e sendo jovem podia ser questionado em relação às suas opiniões, à sua própria liderança. Então Paulo queria certificar de que Timóteo teria essa segurança, né, que ele saberia de suas responsabilidades, né, e como ele teria que ser firme diante das novas verdades do Evangelho, né? A nova ordem social trazida por Jesus. Uma vez que estava numa cidade, né, cosmopolita, onde o conhecimento da época circulava por toda a cidade e por seus habitantes. E o dinheiro e o seu poder estavam muito presentes, né, em toda aquela população. Eles estavam acostumados. O dinheiro circulava muito naquela cidade e, consequentemente, o poder que esse dinheiro trazia. Então, e também para ilustrar, foi nessa cidade que Maria, mãe de Jesus, né, viveu seus últimos anos encarnada ao lado de João, né, o discípulo João. Mas então, entendendo a preocupação de Paulo, né, por isso ele escreveu 3 cartas para aquela igreja de Éfeso, né, uma diretamente para a igreja e 2 para Timóteo, que foi o líder da igreja durante muitos anos. Então, vamos à leitura do versículo, né? Versículo 10 do capítulo 6. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Vejam bem. Percebam que Paulo, ele não fala mal do dinheiro. Ele fala da paixão do dinheiro. Ele condena a paixão. Porque o que é a paixão? A paixão é um sentimento forte, né, de apego, em que tudo que a gente faz de forma exagerada, né, de forma desmedida, não vai bem, né? Apesar da paixão estar ligada às vezes às coisas de ação, né, da pessoa estar empolgada em fazer determinada coisa, ela é, vamos dizer assim, ela não é positiva, tá? Porque é algo fugaz, é algo que
se vai com o tempo. Ela pode ser intensa, mas ela é muito fugaz. E paixão está ligada à inércia, né? Porque você fica preso à única coisa, aquilo que te traz a paz, aquilo que te levou à paixão. Né? Aquilo é tão forte que inibe os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua razão em relação às outras coisas que te cercam. Né? Então você fica apaixonado, você fica cego e fica paralisado naquilo. Então a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Você fica preso àquilo que te trouxe paixão. Vejam como isso é ruim. Mesmo nós estando falando de uma ferramenta, que é o dinheiro, que pode trazer grandes transformações no ambiente em que se encontra. Então, justamente é essa forma de lidar com este instrumento que vai fazer a diferença entre uma encarnação com resultados positivos ou uma encarnação com resultados negativos. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Ou seja, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon representa não só o dinheiro, mas tudo aquilo que vá contra aos ensinamentos do Cristo. Então, a paixão pelo dinheiro vai fazer com que algumas pessoas, né, se desviem de sua fé, dos ensinamentos, do caminho que o Cristo nos ensinou. Que o Cristo nos ensinou a pensar sempre no outro. Né? Mas se você retém, vamos pensar no dinheiro, nas nossas qualidades, tá? Então, se você retém tudo de positivo que você tem, que você conquistou, você não está ajudando as pessoas. Você não está pensando no próximo. Então, aquilo que você poderia fazer de positivo para a humanidade, você deixa enferrujando dentro de você. Isso não vai ser bom. Porque só através do auxílio, da preocupação que nós temos com o outro, é que a gente cresce. Né? Então, esse enferrujar vai fazer com que a gente se estagne, pare no caminho evolucionário. E se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Lei de ação e reação. Aqueles que deixam de fazer, né, estão fazendo o mal. Aqueles que deixam de fazer o bem estão fazendo o mal. Então a gente responde não só pelo mal que proporciona, mas também pelo mal que surge em função do bem que não realizarmos e que estavam sob nossa responsabilidade. Bom, mas feita essa introdução, vamos ver o que fala o nosso capítulo, né, as palavras de Emmanuel. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Esse é o primeiro parágrafo. E olha que interessante. Quando a gente retém o dinheiro, a gente fica preso a ele. Olha a paixão aí. Né? Como é que nós como não devemos, né, nos prender a nada material. Ou a pessoas. Né? Quase contrário àquilo que foi emprestado para nós, para nossa evolução, para o nosso caminhar, para que a gente distribuísse isso ao nosso redor, fizesse o bem ao nosso redor, nos trancafia. Eu não vou fazer nada, porque aquilo me pertence, eu tenho que tomar conta daquilo, eu não vou sair dali.
E quantos a gente vê que desencarnam e ficam ali, ficam junto a dinheiro, ficam junto às suas fazendas, às suas posses materiais. Estão no mundo espiritual, vivendo ainda a vida material, presos à matéria, presos ao dinheiro. Uma ferramenta que foi nos emprestada para que a gente se libertasse e a gente se torna refém daquilo. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo. Converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. É só mais um esclarecimento em relação ao que ele já disse no primeiro parágrafo. Ele coloca o dinheiro como sangue no corpo, ou seja, nós na matéria precisamos desse tipo de instrumento, do dinheiro, para movimentar as coisas, para propiciar o trabalho, a alimentação, a saúde, o bem-estar, de um modo geral. Nós precisamos do dinheiro. Ele foi criado para isso. Alguns têm a responsabilidade de, tendo mais, ajudar mais. É claro que a gente pode entrar que não precisa de ter dinheiro para ajudar, né? A gente sabe disso. Mas vamos focar só neste item, porque é o item da nossa mensagem. Dinheiro e atitude, tá? Não, a gente não esqueceu de que, independentemente do dinheiro, a gente possa fazer o bem, tá? Mas uma vez existindo o dinheiro, ele tem esse papel. O papel de, conforme, igual o sangue no corpo. O sangue alimenta todo o corpo, nutre todo o corpo, faz com que o corpo se movimente. O dinheiro na comunidade, circulando, ele vai ajudar essa comunidade a se manter e a crescer. Olha como é importante. Olha a responsabilidade daquele que o possui. Não é uma prova fácil. Deforma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. É interessante, né? Porque enquanto achamos que o estamos mantendo ao nosso lado, é ele que está nos mantendo presos ao lado dele, né? Pois a usura faz com que emitamos, né, inúmeros papéis de dívida ao portador, né, que serão cobrados posteriormente, né, nos vinculando muitas vezes por séculos e séculos àquela quantia de dinheiro que guardamos em cofres inexpugnáveis. Enquanto estávamos encarnados, estavam ali trancafiados, sem possibilidade de uso, ninguém chegava perto. E quando a gente desencarna, o que acontece? Eles vão lá, abrem o cofre e utilizam o dinheiro da forma que eles querem. O que adiantou? Adiantou que muitos desses vão ficar lá brigando com aquelas pessoas que estão usando o seu dinheiro. Vão ficar obsedando, né, aquelas pessoas. E muitas vezes pessoas que seriam caras a seu coração, porque eram filhos, ou netos, ou irmãos, pais, enfim, parentes próximos, que seriam caros ao seu coração e que eles ficam ali perturbando, atrapalhando o seu desenvolvimento. E por que séculos e séculos? Lembre que eu falei que nós somos responsáveis por todo o bem que deixa de ser feito, ou todo o mal que sucede em função do bem que deixamos de fazer. Então, isso pode causar problemas para nós que vão demorar séculos para que a gente resolva. Sem falar nesse período em que a gente fica preso àquilo
até a gente entender que já desencarnou, que aquilo não nos pertence, que faz parte da matéria, que nós estamos no mundo espiritual. Veja que complicação que a gente arruma para a nossa existência. Algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora e, extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Isso é bastante triste, né? Porque quantos, a gente vê muito isso até hoje, né? Quantos, pela sua inteligência, corrompem um sistema e tiram dinheiro das viúvas, dos órfãos, através do quê? Do desvio do dinheiro de uma merenda, do desvio do dinheiro de uma ação social. A gente pode imaginar várias coisas, porque nós temos exemplos aí nos nossos governos, por exemplo, só para citar alguma coisa. E essas pessoas vão responder por cada centavo que desviaram, por cada pessoa que prejudicaram, trazendo-lhes enfermidades, cegueira. Essas dificuldades vão durar séculos, como disse anteriormente. Porque eles não estão prejudicando uma ou duas pessoas. Eles estão prejudicando centenas e às vezes milhares de pessoas. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em culto libertador daqueles que o libertam. Sim, se aqueles que utilizam mal de alguma ferramenta, de algum bem emprestado por Deus, vão responder por esse mal. Mas também, né, se utilizam corretamente este bem, este empréstimo, eles vão ser felizes, vão se libertar pelo seu crescimento, pelo entendimento de que aquilo que nós temos de material não é nosso. E que nós temos que pensar sempre primeiro no outro. E o dinheiro, neste caso, é um dos grandes instrumentos para a realização desse tipo de coisa. De pensar no outro e ajudar o outro em profusão. Quantas pessoas você consegue ajudar mantendo uma escola bem organizada, com recursos para a merenda, para que os professores consigam ensinar de forma adequada, para que possa ter limpeza, estrutura física, enfim. A gente pensa, ou minto, a gente não tem ideia, às vezes, de quão importante é essa ferramenta. Porque, talvez pela quantidade que a gente tenha, mas com aquilo que nós temos, a gente pode fazer alguma coisa. Aquele irmão que está no sinal, aqueles que vêm bater a nossa porta, aqueles que vão na casa espírita, nós podemos muito. Porque não é avaro somente aquele que tem milhões guardado no cofre. Aqueles que têm o seu dinheirinho e que não ajuda ninguém, também é avaro. Só para a gente refletir sobre isso. E por essa razão que se faz alegria na colher de leite a criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem.
toda caridade volta para o seu realizador. É ação e reação. E essa paz que Emmanuel coloca aqui é a paz da nossa realização dentro da lei natural. Estamos cumprindo com o nosso dever. Não tem paz maior do que a tranquilidade da consciência. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam. E conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Bonito esse parágrafo, não é? Na direção dos que sofrem é prece de gratidão. Quando a gente auxilia alguém, esse alguém se sente feliz. Sentindo-se feliz, ele emite vibrações positivas. Essas emissões positivas vão alcançar aquele que o proporcionou essa felicidade. Olha como o bem gera o bem, e este bem circulando traz paz e alegria a todos que o movimentam. Assim como o mal, o lado sombrio, também movimentam energias. Mas é nosso dever, nossa obrigação, movimentar energias positivas, não é? Então, vamos procurar sempre fazer o bem. Não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que envilece, no desvario das paixões que o degradam. Então, o problema não está no dinheiro, está no homem que possui o dinheiro. O problema não está no instrumento, mas na forma que utilizamos o instrumento. Dinheiro e atitude. O dinheiro não tem poder de nada. Ele é apenas um papel. Nós é que o movimentamos. Mas de que forma? Eu vou terminar aqui com o 9º parágrafo, que é o do próprio autor, para nossa reflexão. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se façam bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respiras sem furtá-lo aos pulmões dos outros. E perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Vamos lembrar sempre que a matéria é apenas nosso instrumento de crescimento, empréstimo divino na jornada evolutiva. E o dinheiro é o maior representante dessa verdade, né? Usufruamos desse empréstimo com sabedoria, porque a cobrança dos juros devidos chegará, cedo ou tarde, né? O dinheiro, como toda a matéria, está de passagem em nossas mãos. Não é nosso. É tão óbvio, mas a gente precisa internalizar essa verdade. Para terminar a nossa conversa, eu fiz aqui um pequeno poema, tá? Que reflete um pouco de tudo isso aí que a gente está falando. Dinheiro. Podem chamá-lo de vil metal. Entre tudo o que é matéria, seu poder na terra não tem igual. Contudo, não sabe ele se direcionar. O bem ou o mal que resulte dependerá daquele que utilizar. Seca da viúva a lágrima. É o leite da criança faminta. No orgulhoso não passa de estigma. É bálsamo
da lama que se sufoca. Produz alegria onde o semeia, mas é prisão daquele que o estoca. De todos, um dia será conhecimento, que toda a matéria do mundo não passa de instrumento. Sua posse não é fundamental. Fazer com ele todo o bem, isso é essencial. Um grande abraço a todos. Mas para encerrar, vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, obrigado por esta oportunidade e que à medida do nosso entendimento, a matéria faça cada vez mais parte dos nossos instrumentos de crescimento. E que toda a posse que vier às nossas mãos seja um ponto de luz, um ponto de crescimento, não só para nós, mas para todos que nos cercar. Obrigado, Pai, e que assim seja. Um grande abraço, felicidades e paz para todos.